Vamos que vamos. Então, conta para Vamos nós, então. Zé. Conta para nós o que que a gente pode fazer para a gente retardar um pouco esse envelhecimento. Ou chegar lá nos 60, saradésima. É Nos isso, 70. é isso. É, oitentinha com cromossomo, a convite expirado de novo. Ah, não é possível. Aparece aqui para mim, convite expirado. Daqui a pouco eu caio. Eu não sei se o Vamos. convite tem uma validade, não sei o que que é. Mas enfim, vou falando aqui. Enquanto vocês estiverem me escutando, tá tudo Aí você certo. pede para entrar de novo, então. É o que eu fiz. Então, o que que acontece, né? É muito louco, né? A corrida na saúde, ela é em busca da longevidade, né? Viver mais e viver bem. Então, toda a medicina, toda a indústria farmacêutica vai em cima disso. E uma das coisas mais curiosas nas descobertas que a gente teve aí para o DNA é o que todo mundo quer viver, mas quer viver bem, né? E esse DNA, essa parte do DNA muito específica que foi descoberta, né? Que foi estudada, na verdade, a função dela, é uma parte do DNA que funciona como uma proteção. Né? Eu estava falando na primeira parte da live que caiu, né, que a gente nasce de um mesmo DNA que diferencia. E isso é uma Uhum. coisa sensacional da natureza. E aí, com esse potencial todo de diferenciar, ele vai se renovando, né, vamos dizer assim, ao longo dos anos. Uhum. E essa renovação gera um certo cansaço, né, ali das células. Então, o seu DNA ele tem um trampo, né, muito grande, vamos dizer assim. Então, por exemplo, no final de semana você vai ali e estraga o fígado, né, o pessoal que gosta do dia do lixo, né, Umas birita a mais. de uma biritinha a mais. Isso tudo o fígado regenera. Só que nesse regenerar, o que ele tem que fazer? Ele tem que construir tudo de novo. Aí Uma ele duplica multiplicação a celular célula, muito grande. duplica o DNA, e nessa, cada vez que ele vai duplicando, né, o fígado e tudo, né, a nossa pele e tudo mais, cada vez que ele vai duplicando e gerando uma célula nova, e essa célula nova, que a gente chama de célula filha, né, parte nova, ela tem um pedaço a menos de DNA, vai encurtando. Uhum. E Uhum. essa parte desse DNA a gente chama de telômero. E o que fizeram nos últimos anos? Né? Começaram a estudar o tamanho desse telômero, né, nas últimas décadas e correlacionar ele com a idade, com os processos de envelhecimento. Então, muita gente faz muita coisa hoje em dia e nem sabe que está matando as células por dentro. E a pessoa por fora está bonita, a pessoa está ativa ali ainda, mas ela está num estresse interno tão grande que ela está mais velha. E aí, quando esses testes saíram do âmbito da pesquisa e chegaram para nós na clínica, é de cair o queixo. Você vê pessoas que falam de longevidade, que vendem saúde, que são profissionais esclarecidos, que comem bem, mas que quando você vai pegar o DNA delas e vai ver, ele está bem curtinho, ou seja, já está acabando. E quando essa proteção do DNA acaba, vai encurtando, ele para de duplicar. Se para de duplicar, os tecidos, os órgãos param de funcionar. É o que a gente chama de senescência, é o envelhecimento. Né? E os órgãos, eles vão envelhecendo em ritmos diferentes. Né? A pele já começa com 18 anos. O cérebro é um dos últimos. Né? As células germinativas de reprodução praticamente não envelhecem, elas têm sempre o telômero muito grande, justamente para que permita a reprodução em idades mais avançadas. Né? O homem, por exemplo, que produz espermatozoide o tempo inteiro, o telômero do espermatozoide é sempre muito grande, porque ele Você vê vai homem aí de 70 anos fazendo filho, né? Sendo fazendo pai. filho, exatamente. Então, nessa perspectiva, a gente tem um conhecimento agora que revirou todo mundo de cabeça para baixo. Mas aí os estudos avançaram nisso e mostraram que quando os antigos falavam não se estressa que envelhece, e envelhece mesmo, e agora é comprovado. Né? Então a gente tem estudos falando de envelhecimento que até crianças, quando sofrem algum abuso, violência moral, sexual, emocional, enfim, qualquer tipo de trauma, na infância já encurta o telômero.
Isso é procedimentos. muito importante. E aí a gente vê, né, Dani, no consultório, a galera que chega com aquelas dietas mirabolantes, né, que se estressam o organismo tomando um monte de gororoba que se vende por aí, né, se submete a um estresse oxidativo muito grande. Naquela Elas perdem fantasia milagrosa de que vou emagrecer rápido, né? Essas pessoas chegam no consultório, elas têm lá 40 anos, quando você vai medir o telômero é de um senhor de 80. Ela ainda não está envelhecida, mas por dentro ela já está envelhecendo. Por isso a gente vê tanta gente jovem ou de meia idade com problemas de idosos antigamente, vamos dizer assim, né? Porque hoje os idosos estão correndo mais atrás do que a galera mais jovem, então eles estão conseguindo manter mais tempo com mais saúde. Mas, no geral, o que a gente vê é isso, né? Tivemos aí uma pandemia e logo em seguida saiu um estudo sobre o telômero. A pandemia envelheceu todo mundo. Além de envelhecer, gerou aquela questão de que as pessoas não podiam se envolver socialmente, né? E isso gerou uma ansiedade muito grande. As pessoas, emocional, e as pessoas, além de tudo, não sei a sua turma aí, do seu consultório, mas muitos dos meus pacientes engordaram muito durante a pandemia. 10 quilos, 15 quilos, tinham um sono totalmente desregulado, porque não tinha horário para dormir, não tinha aquela rotina de dormir, de acordar, de trabalhar. É uma alimentação totalmente desregrada, né? Então, isso... e por um outro lado também, muitas pessoas tiveram a conscientização de que a saúde é tudo. É tudo para você evitar doenças, é tudo para você viver mais. Mas a gente tem esses dois lados, né? E tem uns pontos comuns, né? Tem até um comentário aí na live. É difícil, então, um estresse aqui constante. Olha, se livra desse estresse aí, entendeu? Aqui no escritório, no consultório, a gente brinca. Não encurta o meu telômero, não. Não me estressa, não. Porque eu não estou de gastar energia com isso. Mas uma coisa muito interessante que você falou... É o controle do estresse, né? Você hoje tem que ter alternativas para... Não tem jeito de viver sem um estresse no mundo de hoje. É muita informação, você tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. O mundo dessa tecnologia, dessa informatização, é muito louco. Não tem como. Eu falo, não tem como viver sem estresse. Mas hoje você precisa ter ferramentas, gatilhos para você controlar esse estresse, né? É o gerenciamento, né? O gerenciamento, é o mindfulness, a yoga, a meditação, a oração, o que for o que te acalmar, a respiração. Hoje, qualquer YouTube da vida, você tem aí aulas práticas de meditação e yoga, que você pode estar aprendendo a respirar, é importante. A gente sabe respirar. Exato. Um momento de estresse que você tem, você libera hormônios que atrapalham a sua defesa imunológica por horas. Então, por que eu quero tocar nesse assunto do imunológico? Então, o estresse, a ansiedade, a pessoa que te aborreceu, gera em você um comportamento de fuga. Aí já descontrola cortisol, o metabolismo. Cortisol, adrenalina. Quem é diabético? Qual é o comportamento de fuga do animal? Vou fugir. Para fugir precisa de energia. Aí libera a glicose no sangue. Aí o diabético descontrola. E esse processo, né, de alterar o teu sistema imunológico te deixa mais susceptível a gripes, a resfriados, que levam, por consequência, o que a gripe causa? Uma inflamação na garganta, inflamação, né, no nariz, que tem coriza ali. E essa inflamação é o pulo do gato com relação ao envelhecimento. Sabe o que mais encurta o telômero, ou seja, o que mais deixa a gente mais velho por dentro? É a oxidação e a inflamação. É o estresse oxidativo. É o estresse oxidativo e que a gente chama de oxi-inflamação. Quem teve Covid grave teve uma grande depressão, porque a Covid, como a gente era um vírus novo, mutado ali e tal, ele inflamou todo mundo muito, né? E tanto que algumas pessoas, uma quantidade grande de pessoas morreram, né? Faleceram por causa disso. E quem sobreviveu passou por uma guerra interna. E essa guerra deixa sequelas, algumas visíveis já para alguns e outras que as pessoas, não, eu recuperei, graças a Deus estou bem, estou sem sequela. Mas é melhor checar o teu telômero, porque você pode ter encurtado
E a Muito. boa notícia, e muito, né? E a inflamação é o mesmo processo da obesidade. Quem não pegou Covid, ficou dentro de casa e engordou, também inflamou. Porque o tecido adiposo é inflamatório, né? Então, tem uma colega aí até que comentou que na pandemia descobriu que tem ansiedade, né? Todos nós ficamos muito ansiosos na pandemia, comemos mais, comemos mal, inflamamos mais, ou seja, envelhecemos mais rápido. O que aconteceu na pandemia o que aconteceu na pandemia, né, William, foi o aumento do peso, o sono, né, que é muito importante também para a gente desinflamar, com o aumento do peso, a inflamação, uma alimentação regrada, né, que todo mundo, a ansiedade, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né, naquela pandemia você tinha que ficar enclausurado, e a falta também de atividade física, o sedentarismo. E outra, você não podia, eu não sei, assim, você tá em São Paulo, né? Você tá em São Paulo? Eu estou em Fortaleza agora. Ai, que sucesso. Então, eu tô no Rio de Janeiro. Nem na praia tomar um solzinho que faz o quê? Absorção de vitamina D, contato com a natureza, tirar aquele estresse de você ficar só em casa. Você não podia sair de casa. E teve uma vez que eu lembro, William, que eu e o Orlando entramos na praia, aqui em Ipanema, escondido da polícia. A hora que a gente viu, já estava atrás. Porque senão ia ser preso. Olha que mundo que a gente vive. Não tem como não ficar a gente passou por um período muito tenebroso, mas agora a gente tem que correr atrás disso, né? E a boa notícia é que existem estratégias para isso. Né? Então a gente fica, nossa, mas então tá todo mundo lascado, porque todo mundo tá mais velho mesmo, será que nós vamos morrer mais cedo? Não. Tem como correr atrás. Eu estava até mostrando um caso, outro dia, a gente fez até uma live com a Márcia Silene, que é uma nutricionista, que a gente mostrou como é que a nutrição de precisão pode ajudar a recuperar. Porque, qual que é o princípio? Né? A gente usa a sua genética para te dar o melhor ambiente possível, para não ferir a sua natureza biológica. E com isso, Dani, foi muito legal o resultado dela. Ela fez o exame, e aí depois, ela fez o exame de telômero, depois ela fez outros exames genéticos, passou por um ano adequando o estilo de vida dela, e tem estratégias para a gente estimular uma enzima que aumenta esse telômero, ou seja, que nos adiciona potenciais, a telomerase, que adiciona potenciais anos de vida para a gente. E isso foi muito legal, porque ela fez isso. E aí, um ano depois, a gente mediu de novo o telômero dela. No primeiro exame, ela estava 5 anos mais velha do que a idade biológica. Então, por exemplo, ela tinha 40, deu 45. Quando ela fez o segundo, deu 5 anos mais jovem. Ela conseguiu recuperar bastante ali. Reverter bastante com o estímulo da telomerase, com as estratégias. Né? Isso é muito importante. Deixa eu só falar uma coisa, uma ênfase aqui. Aquela vez que a gente estava junto, foi o quê? Foi logo depois da pandemia, né? Ou foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Que o Erlane fez aquele exame de DNA, você lembra? Sim. O Erlane, depois daquele exame, ele emagreceu, William, 15 quilos de gordura. Não foi 15 quilos de peso, foi 15 quilos de gordura. E o que eu fiz? Você falou assim, então ele fez uma dieta restrita, com cálculo de calorias. Não, eu peguei o exame, virei para ele, peguei um papel, falei, olha aqui, escuta aqui, você não pode isso. Não é que você não pode, nós vamos evitar. Isso. E você vai dar preferência para esses alimentos. Fiz a suplementação dele, 15. Foi assim, ó. Ele chegou agora da academia, ele foi tomar banho. Eu vou chamar ele para vocês verem ele. Ele tá magrinho. E a energia que esse homem tem? E tem 63 anos, William. Eu não dou conta de acompanhar. Eu acho que o telômero dele tá desse. Você aumentou o telômero dele e encurtou o seu, né? Mas é isso, Dani, é sensacional. Quando você faz o ambiente e a genética se encontrarem, porque nós somos únicos. Então, não dá para a gente pensar mais que, eu sou único para tudo quanto é coisa, para falar, para vestir, eu sou exclusivo e não vou ser exclusivo na minha dieta. É ilusão.
né? A natureza, ela é perfeita, ela faz indivíduos diferentes para eles sobreviverem em ambientes diferentes e terem chance de reprodução em ambientes diferentes. Então, cada indivíduo tem uma adaptabilidade maior a um determinado ambiente. Trazendo isso para a nutrição. Será que o ambiente low carb é bom para todo mundo? Não é. A Low carb é uma coisa cetogênica, que a gente jejum, usa. né? Eu teve um paciente meu que eu briguei ali, lutando com ele 2, 3 anos, os resultados engatinhando e não consegui. Ele fez o teste genético, quando eu vi, ele metabolizava bem carboidrato. Eu Então, tive uma paciente assim também. as inserções que eu fiz com ele era assim, tipo, ele estranhando. Nossa, mas eu não preciso mais de pão integral? Eu falei, não, né? Não é que você não precisa mais de pão, você não pode, porque ele ainda tem micro, você tem alergia, te inflama e te atrapalha. O exame, estão perguntando qual que é o exame de telômero, tem como fazer. A Dani tem habilitação para colher esse exame aí no consultório dela, e toda a competência dela para não só colher o exame, mas também para fazer as intervenções posteriores. A gente também, né, como a gente tem contato via DF Médica, a DF Médica dá todo o suporte profissional, caso ele tenha dúvida, né, antes, durante e depois, né, ele pode voltar, depois que fez o exame, tirar dúvida com a gente aqui. Se aqui a gente não resolver, a gente manda para a Itália, a gente também nunca desiste, né, de explicar o que está acontecendo com o paciente. Então, você tem todo o suporte. Só falar, todo o suporte, ainda tem o suporte do William. Se a Dani tiver alguma dúvida, vai ficar o telefone para ligar para o William. Pode me ligar, a Dani tem meus dados, ela pode me ligar e a gente está aí para ajudar no que precisar. Como é que é feito esse exame, né? Não é por sangue, esse exame é pela suave da mucosa da bochecha. Então, a gente coloca, né, um cotonete do tamanho de uma caneta, mais ou menos, e vai ficar ali passando na mucosa da sua bochecha, depois coloca num flaconete com um líquido e dali despacha para a Itália. De lá, depois mais ou menos uns 20, 30 dias, eles são super rápidos, ele me manda você todo descritinho para nós, né? Quem é você? E seu DNA fica lá por 5 anos? Por 5 anos, William? 4, 5 anos. 5 anos, né? Então, depois, se você quiser fazer um outro exame genético, você já tem o seu DNA lá no banco de dados deles, então não precisa fazer outro exame. Esse exame não é caríssimo, né? Deixa eu responder a Leda. Eu gosto muito quando poucas pessoas falam de preço, e eu gosto de falar de preço. Vou falar de você igual eu falo com meus pacientes. Leda, não é caro. Sabe por quê? Caro é relativo do valor que você atribui. Né? O nosso exame, especificamente o que eu trabalho, ele é feito 3 vezes, porque DNA você não pode errar. Imagina você receber a informação de que seu DNA é para metabolizar carboidrato e por um errinho não era outra coisa. Então não tem jeito. A Suzane, olha, Suzane, tudo bom, querida? Então, falando dessa questão de preço, por que não é caro? Eu vou te dar um exemplo, que é uma economia. Exame genético é investimento. Ele te dá dinheiro. Você não gasta dinheiro com ele. Eu tinha uma paciente, Dani, que ela tomava 8 suplementos diferentes. Eu sempre conto essa história nos cursos. 8. E aí, nesse dia, eu fiquei meio assim, olhei os suplementos, eram bons suplementos, fazia o que realmente tinham que fazer, né? Tinha literatura, marca boa. 8. Ela colocou, eu trouxe para você ver, colocou na minha mesa. Beleza, fizemos o teste genético dela, ela investiu, e ela fez todos, acho que ela investiu na época uns 8K de exame genético. Uhum. E aí, quando veio o resultado, eu falei, olha, você só precisa de 3 suplementos. 2 você está tomando, nesses 8 aqui. E 1 que você precisa muito, para evitar complicações cardiovasculares, você não está tomando. Olha o risco. E aí, eu fiz uma coisa, não sei se era ético ou não, mas como eu tinha fotografado, eu falei, pedi ela para fotografar ali, eu fui atrás do preço dos suplementos que ela estava tomando. E aí eu falei para ela, agora você só vai tomar esse, fazendo a diferença aqui do que você toma, você está economizando R$500 por mês de suplemento. Então o exame genético, ele é caro ou ele te direciona para você comer certo? Quantas vezes você foi na academia e não tem resultado? Quanto dinheiro você jogou lá por talvez não fazer atividade física do jeito correto? Então, meu personal não não é bom. Caro. É um investimento que você faz uma vez só na vida, uma única vez na vida,
Você troca de celular a cada 1 ano, 2 anos, que custa aí, né? Quem tem um iPhone mais de 10K, não é carérrimo. Eu acho que é um investimento sensacional. E fora, não vou nem entrar em preço se você adoecer, né? Você tem a possibilidade de predisposição à doença. E aí, olha só que fantástico, você vai evitar medicamento. Então, é um investimento muito, muito assertivo e que vai te gerar uma grande economia lá na frente. Não, eu falo assim, quando eu faço dieta e o paciente, ele fala, não, não quero fazer um teste de genético. Tudo bem, então, eu vou dar um tiro no escuro. Então, a gente vai por tentativa, acertos e erros. Então, às vezes, a gente tem aquela tentativa, a gente vai passar um suplemento, mas eu vou pela biografia do que é bom, um antioxidante, não sei o quê. Mas, realmente, será que aquilo que eu estou dando é recomendável para ele? Um exemplo. Vamos pegar os exames que a gente tem bioquímicos. Os nossos exames bioquímicos, parâmetros, tem quantos anos, Regis, que os laboratórios têm, por exemplo, um valor de um hemograma. Vamos pegar o exame mais comum. Quantos anos tem? Uns 40 Nossa, décadas, anos ou mais? décadas, Mais. mais. E eles fazem em cima de uma população que? Doente. Eles não fazem em cima de uma população saudável. E saudável, como é que eu vou diferenciar um saudável de um não saudável? Né? É uma média. No final, Você faz uma assim. média. Mas assim, não é onde eu quero chegar. As minhas plaquetas sempre são baixas. Todo médico que pega meus exames fala, meu Deus, suas plaquetas. Eu falo, opa, eu sou assim. Eu vim assim no mundo. Minhas plaquetas são baixas e eu não tenho nenhum problema. Só porque o exame aí que não é individualizado está falando que as minhas plaquetas estão baixas, não quer dizer que isso está gerando um problema para a minha vida. E o exame de DNA, ele vem falando na íntegra quem você é, né? Quanto você tem aí de 50% do seu pai, quanto você tem aí de 50% da sua mãe? Se você vê lá assim, nossa, eu tenho predisposição a isso. Aí peguei isso do meu pai. Porque a gente herda as coisas boas e as coisas ruins. Você sabe que uma das coisas que eu mais gosto do exame genético é essa questão de libertação. Tem gente que fala assim, mas eu não quero saber, minha família tem, eu não quero descobrir que eu tenho isso agora. Olha, a recombinação gênica, né? Por que você é diferente dos seus irmãos, para quem tem irmão? Por que o irmão é diferente do outro? Justamente porque a natureza criou isso para dar chances. Então você pode ser de uma família que, óbvio, você vai ter maior probabilidade, vai. Mas quem te garante que você é ou não? Porque isso é aleatório, né? Então não existe uma regra. E aí, nessa recombinação aleatória, você pode se libertar. Poxa, na família, por exemplo, meu pai era cardiopata, meu irmão morreu mais com 47 anos com complicações de diabetes. E eu falei, bom, eu já sou um filho que já sou um óvulo de 40 anos, já nasci temporão. Vai dar tudo errado para mim, né? Pelo histórico da minha família. Quando eu fui pegar meu teste genético, e esse eu até demorei para abrir, porque eu fiquei com medinho também. Eu entendo. A gente fica ali meio, será que eu vou abrir? Levei uma semana para abrir, e aí quando eu abri, não tinha nada do que tinha na minha família, né? E às vezes você tem outras coisas que você nem está preocupado. É impossível você se prevenir por tudo. Agora, olha que bênção você saber, por exemplo, hoje eu sei que eu tenho predisposição ao Alzheimer. Para mim, que sou um cientista que lida com cérebro, que lida com leitura, com, né, imaginação em cima de hipóteses o tempo inteiro, para mim seria um baque se eu não soubesse, né, tivesse hoje a consciência de que existe taurina e que taurina previne formação de placas. Então, eu já tomo agora. Eu não vou esperar chegar nos 70 anos. Agora, então, uma coisa muito importante, né? Que eu falo muito para os meus pacientes quando eles pegam um teste genético. Isso não quer dizer que a hora que você abrir o seu teste genético é uma sentença de morte. Por quê? Não, porque a gente sabe que a genética ela não é determinante na sua vida, mas a epigenética é. Então, é igual você. Você tem predisposição ao Alzheimer. Eu tenho predisposição ao CA de cólon, né? Então, mas isso quer dizer que a gente vai desenvolver? Não. Por quê? A gente sabe o que a gente tem, essa predisposição, então a gente já começa a tratar isso para não desenvolver, né?
Através Exato. dos exames de DNA, a gente tem aí os fitoquímicos, os nutracêuticos, a alimentação, a gente sabe que o estilo de vida, o que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode fazer. Agora, se a gente deixa a vida me levar, aí eu posso desenvolver um CA de colo, mesmo Exato. sendo nutricionista, você pode Não, desenvolver um você quer Alzheimer ver, precoce. você quer ver um exemplo interessante? Você imagina você sem o teste genético alimentar. Eu tinha uma paciente que ela chegou para mim já com CA. E aí a gente fez teste genético de câncer dela e ela não tinha predisposição genética. Quando eu fiz o alimentar, eu vi que o estresse oxidativo dela era muito alto, a defesa antioxidante dela era baixa. Uhum. E detoxicante também. Agora imagina você, um paciente que é intolerante, por exemplo, ao níquel, que causa uma inflamação intestinal e está presente em alimentos integrais, feijão, ervilha, tudo saudável. A pessoa está comendo saudável, comendo saudável, comendo saudável. Já tem a predisposição genética a uma alteração de reprodução como o CA. Junta as duas coisas, ela vai ter mesmo comendo saudável. Se ela faz o teste, vê que ela tem a predisposição, faz o teste alimentar, evita aquilo que causa essa oxi-inflamação nela, ela vive mais. Porque um dos descontroles do telômero, foi até interessante você falar de CA, o telômero, quando ele fica muito curto, ele vai atrapalhando ali. Ele vai colando, né, um no outro, não é? quando ele fica muito grande, ele cola, né? Quando ele fica muito Mas grande, é ele porque cola. ele perde, ele fica pastosinho lá, ele fica colando ali nas Isso, pontinhas. isso. Ele vai impedindo a célula de reproduzir. Né? O cromossomo não separa mais, aí não tem como fazer duas células. E nesse processo todo, você vai perdendo função e comendo bem. Né? Porque o níquel que está ali no feijão, na ervilha, no trigo integral, né? Não tem jeito. Dependendo, então, de quando fizer esse teste genético, pode resolver o problema ou não. Mas depende da idade que fizer o teste? Não. Eu acho que qualquer idade, quanto mais cedo, melhor. Lógico, não vou mentir para você, Leda, né? É Leda? Leda, é. Ô, Leda, eu não vou mentir para você, não. Quanto mais cedo fizer, melhor. Né? O pessoal que vem, hoje em dia, tem gente que vem aqui no consultório com um bebê, porque já apresenta o ambiente alimentar da criança e já fica sabendo qual que é o risco lá na frente. E Eu como é que acho que deve ser a quanto mais conduta cedo, alimentar melhor. dessa criança ao longo da vida? Ô, Leda, eu vou Inclusive te que durante a... contar de uma paciente minha de 95 anos que fez o teste de longevidade. Essa estava querendo mesmo, entendeu? Ela fez. Fez assim. e seguiu e tá lá ainda tranquila. Tá? Não tem idade para isso não. Por quê? Você pode estimular a telomerase e fazer ela durar um pouco mais. A Suzana falando aqui também que já fez nas velhinhas dela, já fizemos em bebê, já fizemos em velhinhas, velhinhos. Não tem idade. Quanto mais informação você tem, informação, gente, é poder. Como é que em pleno 2023 a gente tem uma informação dessa, mais barata do que um celular? E não usa. Pessoas habilitadas como a Dani para poder falar e agir em cima desses testes, e as pessoas ainda ficam duvidando, né, achando que é ficção científica. Não é não. Está aí já na porta da sua casa para você poder desfrutar dessa informação. Informação é poder. Se você conhece o caminho, você desvia dele. Agora, como é que eu vou desviar de uma coisa que eu não sei que está vindo? Eu desvio de um trem, trombo no outro. Né? Essa paciente minha dos suplementos, ela tinha muito medo de coisas neurológicas. E nisso ela estava deixando de tomar um suplemento que a predisposição dela era cardiovascular. Ou seja, ela não ia perder a memória, mas infartar antes de perder a memória. Porque estava completamente perdida. Então, é o nosso maior medo, né? A gente ficar preso dentro do nosso próprio corpo, né? Eu morro de medo disso também. Ficar preso dentro do nosso próprio corpo, porque quem já presenciou um Alzheimer dentro de casa sabe que não é fácil, né? A Leda está aqui perguntando, tenho chance com meus 68 anos? Leda, tem demais. Ô, Leda, como a Dani colocou ali nos stories dela, que é uma frase que eu sempre falo que causa muito impacto, teoricamente, tamanho dos telômeros, se a gente fosse esticar eles ao máximo o tempo de vida deles, o ser humano poderia viver 180 anos. Se a gente morre antes, é porque a gente faz alguma besteira. Então, nunca é tarde para começar a fazer certo. 68, você tá uma menina ainda. Que encurta os telômeros. Né? Vamos lá. Hoje, ansiedade,
O óbvio, Ansiedade, a gente já falou, o a estresse, gente o já falou de ansiedade, sono. mas tudo que causa inflamação de uma forma geral. Então, a alimentação extremamente calórica, né? Então, rica em gordura saturada, rica em carboidratos simples, a Gorduras falta de trans. atividade física ou atividade física em excesso e não adaptada aos seus genes também, tanto que tem muito atleta que depois que acaba de treinar e de, né, a vida, eu não gosto de falar vida útil, mas né, o tempo útil do profissional atleta, ele acaba muito cedo, e aí você vê muitos atletas com 40, 50 anos cheios de problemas, porque passou por uma inflamação muito intensa, por um estresse oxidativo muito intenso. Então, fazer atividade física E esses atletas corretamente, também ficando obesos e desenvolvendo. Eu muito, tenho uns 4 atletas que eu atendi e que eram maratonistas que desenvolveram câncer pelo excesso de atividade física, de oxidação. é estresse oxidativo, é lesão, inflamação, e a oxi-inflamação em curta telômero mesmo predispõe a uma série de problemas de envelhecimento, porque é o envelhecimento também dos órgãos, os órgãos começam a não reproduzir mais ou se renovar na taxa que deveriam. Então a pessoa vira um idoso com 40 anos, né? Um idoso típico daqueles que a gente conhecia. Então É. por isso que é tão importante fazer. Então a alimentação errada, eu acho que o sono interfere muitíssimo, porque desregula todo o seu metabolismo, né? E, Gente, é tão olha, gente, importante dormir, as pessoas precisam entender isso. Não é dormir 7 horas, 8 horas e não ter um sono de qualidade. Você tem que dormir e tem que ter um sono de qualidade. e Então, se não está dormindo saúde bem, mental. tem que procurar aí fazer aí toda a higienização do sono, mudar os hábitos alimentares, tirar celular, Sim. né? Meditação, aromaterapia, que eu falo, banhos, né? Tudo. Chama o santo, sei lá. O recurso certo, utilizado da forma correta, direcionado para a genética do paciente, ele sempre vai funcionar muito bem. Ele sempre vai fazer com que as células sejam preservadas. Se você, né, é um Uhum. nutricionista experiente, como a Dani, que tem a nutrigenética ali no cerne do atendimento dela, ele vai saber aumentar o telômero, estimular a telomerase e fazer com que você tenha mais qualidade de vida. Isso é inevitável, né, de Uhum. acontecer. E está aí, né, para todo mundo, de uma forma simples, fácil, acessível. E, como eu disse, né, quanto vale um ano da sua vida? Pois é, quanto vale? Né? Então, é E aí, isso quem que a se gente tem que... interessar também em saber mais sobre esses exames, gente, deixa aqui, ó, embaixo dessa live, né? Dani, entre em contato com a gente, eu entro, o William entra, esclarecemos todas as dúvidas, explicamos direitinho como é feito o exame. É super simples, né? De estar fazendo esse exame, de você estar tendo acesso a isso. Mas, William, também tem alguns alimentos que ajudam a potencializar o aumento do telômero. Isso. É. Então, a gente tem grandes, né, a gente tem grandes formulações aí que já são conhecidas, algumas até patenteadas com astragalos, que é uma erva específica, né, Uhum. um composto que é O, extraído ali do o astragalos, astragalo e a gente ele tem diminui muito o alimentos, processo inflamatório, né? ômega 3, curcumina, pode ajudar bastante nesse cenário. A gente tem ali um complexo, né, de vitaminas, algumas vitaminas chaves, minerais chaves, como zinco, selênio. Então, Vitamina tudo isso, D, importantíssimo, vitamina D, vitamina E, importante no membrana processo. celular ali, a Vitamina C, E com né? telômero um pouco menos, mas com certeza vitamina D, curcumina. E isso tudo você tem que dosar de acordo com o metabolismo. Então, não é sair dando essas vitaminas para todo mundo. Porque as pessoas já me perguntaram isso. Ah, então é só tomar isso que está Essa, tudo certo, igual no caso da taurina. Então é só tomar taurina. Tá, você toma taurina para Alzheimer, você suplementa a vitamina. Como é que é o seu metabolismo disso? Se uhum, você não metabolizar uhum, bem, ou se você metabolizar em excesso, vai dar problema. Né? Eu vou fazer uma live amanhã só sobre essa questão de excesso de micronutrientes, de suplementação errada, com uma colega então, também. Porque isso por é exemplo, o importante. excesso de vitamina C dá cálculo renal, da litíase. Exato, exato. Tem Às vezes, se você outros, suplementa né? um paciente com 500 miligramas de vitamina C dia, às vezes ele tem formação de litíase, de cálculo renal. Pois é. E E a você gente vai tem fazer
um pouquinho. Complexo B, que muita gente, né, faz o teste genético, já sai suplementando, e não é assim, né, eles se autorregulam, então a gente precisa ter muito, muito cuidado, né, de fazer o tanto certo, na hora certa, do jeito que é para cada indivíduo, né, dentro da exclusividade que cada um que tem, né, que Deus deu para cada um. Então a gente tem que respeitar isso da melhor forma possível, sempre. Eu sempre falo, se o paciente chega lá no consultório, Dani, vamos fazer? Não, não vamos fazer? Tá bom, então, dentro dos exames bioquímicos, a gente vai fazer dentro do possível. Mas é o que você falou, gente, quando você faz um teste de DNA, é um tiro de canhão, não tem como errar, né? É um tiro de 12, né, William? É Você isso. acerta mesmo e a qualidade de vida da pessoa muda, sim. Eu vejo o Orlane, você conheceu o Orlane, né? Ele Conheci. mudou da água para o vinho. E assim, é um cara que tem uma vida social muito ativa, né? Eu falo que o final de semana dele começa na quarta-feira. Fala com ele para não Eu falo que a semana judiar dele muito, fala com ele para não abusar tanto também não, viu? é só segunda e terça. Mas dentro do teste de DNA que ele segue, gente, emagreceu 15 quilos. E ele fala, eu não sofri. Foi só colocar os alimentos certos. Dani, você fez cálculo? Quanto foi quantas calorias o Orlane comia? Não sei, gente. Eu não fiz cálculo de dieta de calorias por Orlane. Ele só mudou o estilo de vida, de Ajustou alimentação, a qualidade de acordo com o DNA dele. Olha que fantástico. com a E já suplementação teve um resultado de certa. 15 quilos. É Pensa. impressionante. Eu fico cada vez, por mais que eu esteja nesse mundo, né, e a genética esteja na minha vida desde o meu doutorado, há umas décadas aí atrás, eu não deixo de me emocionar e de ficar feliz cada relato de caso que a gente vê dessa mudança. É para isso que a gente trabalha, é para ver mudança na qualidade de vida das pessoas. É para ver que o que ela sofreu a vida inteira, às vezes, para emagrecer ou para A conseguir cura de uma pensar doença. melhor, estudar melhor, melhorar a cabeça, melhorar os pensamentos. E você vê isso acontecendo. Né? Você receber outro dia fotos desse paciente, poxa, 1 ano de teste genético, olha aqui minha foto, olha como é que eu tô. Ele até me puxou minha orelha e falou, você não me perguntou não, mas eu vou te falar. Eu não tinha ainda mandado. Eu falei, poxa, obrigado. E você vê a felicidade das pessoas, né? Delas terem investido nisso de uma forma confiando, né, no nosso trabalho e esse trabalho dando resultado. Isso é muito bom. A gente fica muito feliz. William, estou muito feliz. Nós precisamos fazer outras lives, porque, igual eu falei aqui, você não tinha entrado, mas você vai escutar, porque a gente fez 2 lives. Gente, o William é o cara nessa área de genética, epigenética. O Obrigado. que vocês quiserem saber sobre de DNA, de célula, é com o William, né? Então, a gente tem que Obrigado. explorar mais isso com você, para você trazer mais informações para nós, para as pessoas começarem a se conscientizar porque eu estou fazendo a pós do Laí Ribeiro agora em medicina, né? Legal. E ele fala, né? A gente, tudo que vocês aprenderam de medicina, vocês esquecem. Agora vocês vão aprender a verdadeira medicina, que é o quê? Trazer qualidade de vida, trazer saúde para o paciente, né? A Leda aqui está falando, realmente é muito bom o seu método. Estou vendo isso agora e aos poucos estou fazendo com que meu marido coma melhor. Eu tenho um programa de emagrecimento, William. Tô colocando, as meninas tudo no eixo. E ele falou um negócio nesse final de semana que eu achei muito importante. A nossa função não é incluir mais um medicamento, é retirar esse medicamento, né? Porque as Exatamente. pessoas estão adoecendo cada vez mais. Aqui, ó, no Rio de Janeiro, no quarteirão de cima, eu tenho 4 farmácias em um quarteirão, Regis. 2 do lado de cá e 2 do lado de lá. É um absurdo. E você chega nas 4. Outro dia eu cheguei nas 4 para comprar uma vitamina C para o meu rosto. Estava lotada a fila e eu desisti. E o que eles estavam comprando? Remédio para hipertensão, remédio para colesterol, que é um veneno, remédio para diabetes. Todo mundo doente. E depois tem que vender os remédios para os efeitos colaterais também, né? É, Aqui em Fortaleza, o povo brinca, se você ficar mais de 15 minutos numa esquina, você vira uma farmácia. pois é. Então, De assim, tanta as pessoas farmácia. precisam se conscientizar de se alimentar melhor, de cuidar da saúde, que é igual o Hipócrates falava, né? O alimento é seu remédio, né? E faça É isso. dele, né? Para você viver mais.
E É isso. mais do É que isso. isso é você saber certinho qual alimento você tem que comer. Exatamente. É esse cuidado integrativo que a gente tem que ter. A genética, ela integra todas as áreas, ela puxa todos os profissionais para a responsabilidade na forma de trazer essa qualidade de vida para o paciente. Então, ela envolve todo mundo. Ela vai do médico ao nutricionista, ao fonoaudiólogo, ao fisioterapeuta, ao dentista, né, Ao educador ao físico, educador né? físico, passando por todos os profissionais, porque é fundamental você conhecer a sua matéria-prima, que é o teu paciente, né? A Michelle, parabéns pela live, muito esclarecedora, meu sonho é fazer esse Obrigada, exame. Michele. Michelle, vamos fazer o seu, hein? Nós estamos precisando fazer o seu. É. Gente, não espera não, vamos fazer esse exame. Vamos fazer esse exame já É para isso. hoje, né? Eu falei ontem, né, das barreiras, estava numa live falando sobre as barreiras do emagrecimento. Primeira barreira, começar. Quando você fala que vai juntar ou que vai fazer, você diz para o teu subconsciente que pode ficar para depois e que não é tão importante. Gravem isso. Nunca deixe para depois. Quer começar a dieta hoje? Começa hoje. Corta metade do que você comeria antes de dormir. Seu cérebro já vai entender que você tomou a decisão e que você já está fazendo alguma coisa. Quer fazer um teste genético? Já fala com a Dani. Dani, vê aí para mim, vê com a empresa, fala que eu estava na live, pede desconto, enche o saco, mas já pede, já faz. Né? A gente liga lá pro Pietro e fala, Pietro, dá um jeito. Isso, tem 4 horas aí de diferença na frente. A gente consegue resolver isso aqui do Brasil mesmo. Vai ser sensacional. Aí, ó, manda no seu cérebro, né? Exatamente. É o Pietro? É o filho do Pietro, é o Pier Paulo. É o Pedro Paulo, já falei com ele também. Pronto, a gente chegou, Leandro. Já pode, quem aproveita que o dono está na live e já pode pedir aí um desconto, e fazendo hoje, a gente faz uma promoção legal lá dos testes para vocês. Gente, compensa demais, vocês não têm noção, é outra vida. Olha, William, foi muito bom. E vamos perguntar, alguém tem mais alguma pergunta que queira saber? Aproveita que o William está aqui. Vamos abusar do conhecimento do William. Pergunta tudo que a gente eu sou assim, sou empolgado. Quando o pessoal entende a importância, junta aí, manda mensagem para a Dani. A Dani falou, William, ó, tem esses pacientes aqui, eu vou aqui dentro na DF, eu vou brigar aí por um desconto legal para vocês. Isso eu faço com o maior prazer, porque eu quero ver vocês sendo atores nesses depoimentos que a gente traz aqui. Aleda, sou a primeira da fila. A gente vai brigar por facilidade de pagamento também, para ajudar. Tudo conversado. O importante O importante é vocês terem aí olha, todas essas maravilhas que a gente falou aqui hoje. E eu estou com a DF desde 2015, 2012. Seria muito bom quem já tem uma doença fazer esse exame, né? Minha irmã tem lúpus e nunca conseguiu remissão da doença há 6 anos. Ia ser perfeito, ela ia ter os suplementos certinhos para ela tomar para esse lúpus. Lúpus não tem cura, mas esse lúpus ia ficar latente, era como se ela vivesse... A gente ia tirar os gatilhos, né? Dá para tirar os gatilhos do lúpus. Porque às vezes o gatilho está em coisas, como eu falei, que alimentos saudáveis, que ninguém faz nenhuma correlação com o lúpus, mas para aquela pessoa pode estar desencadeando aí uma resposta imunológica nela. Eu tenho paciente que tem lúpus que está inativa há mais de 10 anos, que está lá quietinho, ela não tem reação, não tem sintomas nenhum, mas a gente sabe que ela tem. Tá tudo certo, tudo tem jeito. É outra qualidade de vida, você usando os fitoquímicos certos, fazendo essa modulação epigenética, mudando, né, aumentando os telômeros, a pessoa tem outra qualidade de vida. É isso. É isso, né? Eu que agradeço, Leda. Obrigado. William. Eu que agradeço. Você está morando em Fortaleza? Eu vim para cá no início do ano passado. 1 ano já que eu tô aqui. Que sucesso, saiu de São Paulo. Saiu. Eu estava atendendo em São Paulo e aí a ADF me chamou para assumir a diretoria científica e como a sede aqui em Fortaleza, eu mudei de mala e cuia, irmão e sobrinho, tá todo mundo aqui.
Que sucesso! Muito feliz por você. William, muito Obrigado. obrigada de Eu que coração. Eu agradeço. amei quando a DF me ligou, eu achei muito feliz. Vamos repetir, hoje sobre o esporte, tanto que é importante, né? Sobre as doenças Só, e tudo. só agendar lá que a gente vem. Então deixar Calma que aí. eu ligo para os meninos. Ó, Michele, um beijinho bem beijo, grande no querida. seu